Queridos irmãos da Casa de Bezerra, sejam todos muito bem-vindos. Todos que aqui estão via Zoom, aqueles que estão nos acompanhando lá pelo Facebook e também aqueles outros nossos irmãos e companheiros que estão tendo a oportunidade também de acompanhar mais um estudo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui no Estácio, através do YouTube. Então, recebam as boas-vindas desta casa que os acolhe e que tanto necessita destes momentos de estudo, de aprendizado, que com certeza nos fortalecem, nos encorajam para que nós possamos seguir decididos, fortalecidos para os desafios. E antes de apresentarmos a nossa irmã Zaira, que fará o estudo do dia de hoje, nós vamos continuar neste processo de harmonização e lermos uma página, nosso querido Emmanuel, que através da mediunidade de Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, editado pela Federação Espírita Brasileira, é o capítulo 2, que tem um título muito sugestivo, lembrando passagem de Jesus, que é Segue-me tu. E assim está em João, capítulo 21, versículo 22. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Disse Jesus: segue-me tu. E o comentário esclarecedor de Emmanuel. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes, surge um deles, modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção para pode, melhor dizendo, constituir novas resoluções de Jesus, relativamente à redenção do amigo que se parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. E finaliza Emmanuel: se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível para ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Linda mensagem, como sempre. E com esta mensagem, vamos dar sequência com a nossa prece inicial, exclusivamente buscando nela agradecer a esta magnífica e única oportunidade de aqui estarmos neste momento, nesta casa que, na sua extensão de trabalho, independente das dificuldades do mundo presente, aqui estamos unidos em coração, aqui estamos unidos nas vibrações mais positivas, para que nos sintamos
mais preparados para contribuir com este nosso mundo que tanto necessita de amparo, de entendimento, de cooperação, de compreensão. Agradecemos aos amigos espirituais desta casa, que sempre nos assistem, que sempre estão conosco, amparando-nos, desde o trabalho mais singelo, ou aqueles que venham a exigir de nós uma renúncia, uma dedicação maior. Sejam estes amigos espirituais aqueles que possam nos permitir que aqui aproveitemos mais uma oportunidade de estudo. Obrigado, amigos, obrigado, Mestre Jesus, e, sobretudo, Pai Celeste, por esta oportunidade da nossa reunião. E que assim seja. Muito bem, nossos amigos. Vocês já devem ter visto aí uma figura conhecida da nossa casa, nossa irmã Zaira Machado, da Sociedade Espírita Jorge, ali de Vila Isabel. Como eu falei com Zaira antes, saudade daquela casa, onde já tive a oportunidade de fazer alguns estudos presenciais, espero que tenha oportunidade de voltar. E Zaira sempre traz uma mensagem singela, uma mensagem amorosa, uma mensagem que realmente é extremamente útil para todos nós. E o tema de hoje, né, Zaira? Super interessante, ela vai falar de um tema que está calmo, sereno e tranquilo, não é isso, minha querida? É o nosso planeta. E, como eu também comentei antes, acredito que estamos curiosos para ouvir, mentalizar o conteúdo que, com certeza, com todo carinho, com todo o afinco, Zaira preparou para todos nós. Então, Zaira, novamente seja bem-vinda, seu microfone já está aberto e você tem aí dentro lá os 50, 60 minutos para que você nos permita viajar por esse nosso querido e amado planeta Terra que nos acolhe. Seja bem-vinda e fique à vontade. A palavra é sua. Obrigada, Carlos, obrigada pelo carinho. Obrigada por este convite tão carinhoso que temos recebido. E é sempre muito bom, uma alegria grande estar com vocês, da Casa de Bezerra de Menezes, porque eu também tenho um grande apreço, um grande carinho, um grande respeito por essa figura. Então, hoje nós temos realmente um estudo que é muito interessante. Nós precisamos nos situar aonde nós estamos, não é? Então, o tema nosso planeta, é preciso que nós possamos parar um pouco e refletir nessa condição em que estamos aqui na Terra, reencarnados, moradores deste planeta. Esse tema ele é tirado de um livro chamado Para Uso Diário, que é da psicografia de José Raul Teixeira, pelo espírito Joanes. É um espírito que talvez a grande maioria não conheça ou não se lembre, mas é bom que a gente conheça essa figura ímpar também, que é esse espírito que se dispôs, que se propôs e aceitou o convite para nos trazer essas páginas consoladoras. Esse espírito, ele encarnou aqui no Brasil, ele era um oficial da tropa que veio com Maurício de Nassau, lá no século XVIII. Então, ele veio para servir àquela época, e ele se encantou pela nossa terra, ele se apaixonou pelo verde intenso das nossas matas, e lá em Pernambuco ele se sitiou e não voltou com o Maurício de Nassau para a Holanda, porque ele quis ficar, ele formou família, ele se estabeleceu, então ele criou um vínculo, uma raiz muito grande com o nosso país, com as nossas verdes matas da América do Sul, e assim ficou esse vínculo dessa alma, né? Bom, ele reencarnou depois mais 2 vezes na própria Holanda, depois reencarnou em Portugal, então ele foi adquirindo experiências, conhecimentos, crescendo em espírito e verdade, né, como diz Jesus, e depois ele veio a reencarnar na Alemanha.
já bem aqui mais do nosso século passado. E na Alemanha ele se dedicou à música, às artes plásticas, e ele veio a desencarnar por cerca de 30 anos naquela ocasião, e aí, no plano espiritual, ele se aproximou mais do Brasil e também tomou conhecimento da doutrina dos espíritos, e assim ele foi fazendo esses laços se fortalecerem cada vez mais, não só com o Brasil, mas com a América do Sul, por a qual ele tem grande amor. Então, esse convite de fazer essas páginas, ele veio. Na Alemanha, ele se chamava Johannes Bergmann, e para trazer para nós, aportuguesou o nome para Johannes, em vez de Johannes, que ficaria muito estranho para nós, né? Então, o Johannes é esse espírito que, na Alemanha, encarnou a última vez como Johannes Bergmann. Então, é esse espírito que traz para nós, para uso diário, essas reflexões nesse livro, que é mesmo para o nosso uso diário, para o nosso dia a dia, da nossa vida, trazendo as situações do cotidiano, os nossos sentimentos, as nossas relações, não só com o outro, mas com tudo aquilo que está à nossa volta. E aí nós vamos destacar desse texto de Johannes alguns parágrafos, porque não daria para analisar tudo, mas alguns parágrafos que nós consideramos de muita importância para trazer algum conteúdo para nós. Eu vou ler, aqui está meu livro, não sei se vocês estão vendo, e aí eu vou ler esses pedacinhos que nós separamos, os parágrafos, e aí vamos tecendo algumas considerações. Ele vai dizer aqui, nesse segundo parágrafo, o seguinte, falando para nós diretamente, né, numa linguagem bem coloquial. Você costuma lamentar-se pelas condições do planeta, marcado por instintos violentos e por intempéries destruidoras, que por aqui predominam quando você aspira por regiões onde a fraternidade reine e a harmonia das forças telúricas forgem dosséis de profunda tranquilidade para todos. Então, ele vai dizer que nós gostamos muito de reclamar. Nós estamos sempre vendo o lado negativo das questões. E é isso mesmo, né? Nós vamos ver no nosso dia a dia as pessoas dizendo assim, nossa, mas que calor insuportável. Depois, mas que frio intenso, tomara que chegue logo o verão. Não é assim que a gente faz? Nós nunca estamos satisfeitos com as nossas condições que vivemos naquele tempo, naquela atualidade. Nós estamos sempre colocando alguma coisa que está fora de nós, que nós queremos alcançar, mas às vezes fica muito complicado quando nós fazemos isso. Então, os instintos violentos que ele diz aqui, de onde vêm esses instintos violentos, né? De onde vem essa dificuldade toda? Será que é do planeta em si? Ou será que é dos habitantes que estão nesse planeta? Então, nós já sabemos que a doutrina dos espíritos nos informa, os espíritos nos orientam, à medida que o homem avança, o homem evolui, não só moralmente, mas intelectualmente, o planeta também evolui. Então, a evolução do planeta, um planeta mais evoluído, com menos agressividade, com menos violência, com menos intempéries, com menos doenças, é um planeta que poderemos alcançar na medida em que a humanidade também evoluir nesse sentido de se melhorar a si mesmo. E é isso que a gente vai aprender. A massa vai melhorar na medida que aquele que compõe a massa melhorar também. Então, a partir de cada um de nós. Mas, como o homem gosta de sempre apontar o dedo, porque nunca é para si, mas é o outro que tem a culpa, é o outro que destruiu, é o outro que não faz, é o governo que não toma providência. E é sempre assim, quando, na verdade, todas as providências precisam ser tomadas a partir do indivíduo, de um por um, cada um na sua parte, como falou a página de abertura. Cada um faça a sua parte.
para que nós possamos alcançar o todo, aquilo que desejamos. Mas a maioria das pessoas não conseguem ter esse olhar. Que olhar é esse que nós precisamos desenvolver? Um olhar macro, um olhar de abraçar a todos, um olhar de olhar o próximo como ele está, de cuidar do nosso planeta, de cuidar da água, de cuidar da terra, de cuidar da planta, de cuidar dos animais. E, na verdade, os homens têm vindo numa escalada destruidora do próprio planeta. E aí depois se queixa que vem aí os temporais, as enchentes, os tsunamis, por conta de quê? Por conta dessas intervenções indébitas do próprio homem. Ora, então, se nós gostaríamos de viver num mundo melhor, é preciso a gente parar e pensar o que eu preciso fazer para que esse mundo esteja melhor. Então, tem uma historinha muito interessante do pai com o filho, e o filho estava perturbando o pai no escritório, trabalhando, até que o pai recorta uma figura de um planeta e pede para o filho ir montando aquela figura ali para ele se distraindo. Quando o pai termina e pergunta como é que está o trabalho do filho, o filho vai dizer assim: veja, pai, eu construí o planeta, mas a figura era do homem, na verdade, no verso tinha a figura de um homem, e o menino resolveu que era mais fácil ir montando a figura humana do que atrás, que era muito complicado para ele. Então, quando ele conseguiu montar a figura humana, ele também estava construindo a sua figura do planeta. Então, é assim que funciona. Cada um construindo em si mesmo, fazendo com que esse homem se construa para construir um mundo melhor. E aí, nós tiramos também do livro Episódio Diário de Joana, de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, quando ela vai dizer: lenta, mas sistematicamente, vai se arraigando na personalidade do homem o hábito infeliz da queixa e da reclamação, insubordinado em razão da predominância dos próprios instintos agressivos. O indivíduo sempre encontra motivos para apresentar-se insatisfeitos. E aí eu destacaria aqui que Joana coloca a palavra insubordinado. Nós somos ainda filhos rebeldes do nosso Pai, o Pai maior, o Pai criador de tudo, de todos. Nós somos ainda rebeldes. O homem ainda se rebela contra o próprio Deus, não reconhece muitas vezes o poder desse Pai e, como diz Emmanuel, né, no livro Consolador, esse homem que não reconhece que pela sua prepotência, pelo seu orgulho, ele se acha maior que Deus, e coloca Deus de lado e se coloca no centro de tudo. Então, esse homem, esse ególatra, esse egoísta, ele vai fazer uma desarmonia, porque Deus é o centro. E Emmanuel vai dizer, então, que isso é justamente o que a gente chama de expiação. Nós estamos cometendo uma falha e que vai gerar esse erro, esse mal que vai conduzir-nos a expiar, para reconduzir-nos na nossa posição e colocar novamente Deus no centro de nossas vidas. Então, tudo isso são reflexões que nós não podemos deixar de colocar, porque faz parte da nossa vida. Nós estamos insatisfeitos. Por quê? Porque não colocamos a nossa posição de filhos, que precisamos seguir as leis, a lei de Deus, para nos tornarmos criaturas mais felizes, ainda que seja nesse planeta de provas e expiações. Às vezes a gente não lembra que nós estamos nesse planeta justamente para nós aprendermos, para desenvolvermos as nossas qualidades,
aqueles dons que precisamos buscar em nós mesmos para trazer essa melhora para nós e para o planeta. O outro texto que nós vamos ler aqui, de Joanes, quando ele fala assim: é importante que você se integre às belezas do seu mundo. Ao fazê-lo, você se certificará de que todas as dificuldades enfrentadas num planeta como o nosso estão de acordo com as necessidades que carregamos na alma, fixando a certeza que valerão bem pouco a sua costumeira lamentação ou suas reclamações sem propósito, emitidas mais por espírito de impaciência ou insubordinação às leis dos céus do que por outro motivo qualquer. Então, aqui tem outra questão importantíssima. Não adianta reclamar. A despeito de tudo, ainda que nós não queiramos, a lei há de se fazer cumprir. Não adianta. Então, nesse sentido, é que nós vamos ver que a questão da impaciência, né, que nós temos carregado conosco, a impaciência, porque nós queremos tudo de acordo com aquilo que nós pensamos, almejamos para ontem. Nós não temos a paciência, o tempo da espera que nós precisamos ter. Paciência é saber esperar. Saber esperar é ter esperanças. E ter esperança nos leva à construção da nossa fé. E quando a gente tem esse conjunto, essa base organizada, nós, então, estaremos mais de acordo com o plano divino, aceitando as nossas condições, aproveitando as oportunidades de aprendizado, porque nós hoje já sabemos que todo obstáculo ele é colocado ali por força de uma necessidade nossa, de aprender algo. Então, quando nos damos conta disso, quando nos vemos diante de uma situação desafiadora, é preciso parar e perguntar: o que eu preciso aprender com isso? Saber esperar, ter paciência, saber que cada coisa tem seu tempo. E nós lembramos daquela passagem do Eclesiastes que diz que há um tempo para tudo, para tudo há um tempo na vida, debaixo do céu. Há um tempo para nascer, há um tempo para morrer. Há um tempo para plantar, há um tempo para colher. A questão é que nós queremos lançar a semente e já colher o fruto imediatamente. Mas há uma transição do nosso planeta, há uma continuidade de aprendizado de cada um, porque como nós fomos criados simples e ignorantes, nós precisamos nos dar um tempo para adquirir o conhecimento necessário para enfrentar os desafios da vida. Então, a impaciência é um ponto muito importante. Adquirir essa virtude vai fazer uma diferença enorme na nossa vida, para a nossa felicidade, vai diminuir a nossa ansiedade. Ontem eu estava ouvindo uma palestra, um estudo do Henrique Fernandes falando da questão da ansiedade, que mais do que mesmo o distúrbio de pânico, mais do que a depressão, ela tem causado um prejuízo enorme na humanidade. Então, a ansiedade, ela vem dessa impaciência de não saber esperar, de não dar um tempo para nós mesmos, de exigir demais, de cobrar demais de nós e, consequentemente, do outro, e, consequentemente, do planeta, e, consequentemente, dos governos, de tudo aquilo que nós julgamos que temos o direito. E esse julgar que tem o direito está atrelado ao nosso orgulho, àquela questão da base de tudo que está no orgulho. A impaciência, poderíamos dizer, plagiando o nosso amigo Milton Menezes, que é um filhote do orgulho. Assim como a insubordinação, a rebeldia, o não aceitar as regras
Nós, enquanto humanos aqui na Terra, e nós vamos ver isso não muito longe, mas o planeta todo vive isso, de não respeito às regras, a regra de convivência, as regras estabelecidas pela sociedade, nós invadimos essas regras, nós achamos que podemos invadir sem nenhuma consequência, mas elas têm sim sua consequência. A consequência disso é um mal que vai nos ocasionar ao outro e a nós mesmos. Então, a insubordinação, ela tem a ver também com esse nosso orgulho de não aceitar as regras. E como nós não conseguimos aceitar as simples regras de convivência, nós temos dificuldades de entender as regras supremas de Deus, que é a lei de amor, que é a lei de entender o outro, a lei de caridade, a lei da justiça plena. A justiça plena de Deus não é a justiça do homem. A justiça de Deus é nós nos ajustarmos a entender e a atender a lei de amor. Então, a lei divina, que vai nos falar de Deus, vai falar do Pai, Criador de tudo, que está lá no livro dos Espíritos, que o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, bastaria isso para que nós pudéssemos ser felizes aqui na Terra. E aí, nós vamos agora falar um pouco do nosso planeta. Aliás, é Joanes que vai falar, e eu vou ler aqui um outro parágrafo, quando ele diz assim: o nosso mundo, embora as condições limitadoras que o caracterizam, é um corpo abençoado a singrar os espaços siderais, onde explodem coloridos arrebóis, luminosos amanheceres, além de auroras boreais de rara beleza, atestando os cuidados do Criador para com sua criatura aqui matriculada. E vamos ver como é que surgiu isso, né? O nosso planeta, ele foi criado para nos abrigar, para nos acolher, ainda espíritos iniciantes na jornada humana, nessa comunidade de espíritos puros, como relata Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que vem para construir, para formatar, para formar esse planeta com a estrutura da Terra que ela hoje tem, mas ela não foi criada pronta assim. Como tudo, tudo tem um princípio e vai evoluindo, vai crescendo, vai melhorando, vai se aprimorando. Então, a Terra também, aquela bola de fogo inicial, foi se resfriando e formando os mares, as montanhas, as pedras, tudo que era necessário para que o homem habitasse a Terra. Ora, então Jesus, ele estava à frente dessa grande construção. Jesus era, como diz Emmanuel, era o divino escultor, que com todo amor, com todo carinho, com toda a dedicação de seu coração amoroso, ele vai preparando esse planeta para todos nós, juntamente com a legião dos trabalhadores divinos. E aí a gente não olha desse ângulo. Nós achamos que a Terra foi colocada aí por um acaso. Não, foi preparada para nós, essa casa planetária, por Jesus e seus trabalhadores divinos, para nos abrigar com todo carinho, com tudo aquilo que era necessário e que é necessário para a nossa evolução enquanto espíritos encarnados aqui na Terra, para crescermos não só intelectualmente, que é importante também, mas moralmente. Então, as transições vão se fazendo ao longo dos séculos, e hoje nós temos essa terra, como diz Joanes, esse imenso campo experimental. É um campo experimental por quê? Porque à medida que o homem vai evoluindo, ele vai também requisitando um lugar mais adequado ao seu grau de evolução. Então, ali, cada espírito que está ali
vai ter oportunidade de se aprimorar, de se melhorar, de se olhar enquanto espírito, aprimoramento de si mesmo para servir de espelho para o outro que ainda vem caminhando mais adiante. Então, tudo isso para nós, como se fosse um compromisso de Deus, de Jesus para conosco, mas, ao mesmo tempo, é um compromisso nosso para com Jesus, que nos aguarda desde sempre. Então, Joanes vai trazer para nós, aqui já no final da mensagem, mas eu vou trazer porque é importante que nós nos lembremos disso, que é um item do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai trazer aqui, do capítulo 3, no item 15, dizendo: a Terra nos oferece um dos tipos de mundos expiratórios, cuja variedade é infinita, mas que tem como caráter comum o fato de servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, o que nós queremos mais? Se nós somos espíritos rebeldes, o que nos cabe fazer? Nos cabe nos adequar à lei, às condições que o planeta nos oferece, aproveitar o máximo que for possível para que nós possamos crescer aqui neste planeta. No Livro dos Espíritos, na questão 608, nós vamos destacar o que os espíritos nos dizem. A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Então, é preciso que nós nos olhemos, façamos uma introspecção para analisar quem sou eu, como estou, qual é meu estado evolutivo, o que eu já alcancei de conquista, de bom, o que eu ainda preciso alcançar. Reconhecer o seu estado ainda de um aprendiz caminhando para ser melhor a cada dia. E Kardec, na questão 58, ele vai colocar uma nota dizendo: as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Ora, então não há o que reclamar, há sim muito que agradecer, há muito que reconhecer a bondade de Deus, a bondade dos espíritos superiores que nos orientam, que prepararam toda essa paisagem belíssima para todos nós, para vivermos aqui na Terra. E aí, pensando, né, claro que nós podemos ansiar, nós podemos almejar, nós podemos sonhar com um mundo melhor, onde nós estaremos com mais tranquilidade, caminhando sem medo pelas ruas, quando nós estaremos mais tranquilos em relação ao outro, sabemos que o outro não vai nos agredir, mas esse planeta que desejamos habitar, ele já está na nossa, nós já estamos na condição de habitar, e aí nós precisamos olhar para a nossa própria terra, que é onde nós estamos hoje, é onde nós precisamos estar. No livro Consolador, na questão 72, achei uma colocação de Emmanuel, uma pergunta que fizeram para ele sobre se existem mundos piores do que a nossa Terra. Sim, existem mundos mais primitivos, a Terra já foi um mundo primitivo, e existem mundos superiores. Então, existem mundos inferiores à Terra, para os quais nós não gostaríamos de voltar, embora haja essa possibilidade, e há mundos superiores, onde nós gostaríamos de estar. E Emmanuel vai dizer assim: existem orbes que oferecem
piores perspectivas de existência que o vosso. E no que se refere a perspectivas, a Terra é um plano alegre e formoso de aprendizado. Olha só o que Emmanuel nos diz. A Terra é um plano alegre e formoso de aprendizagem. Então, nós precisamos olhar ao nosso redor e ver o céu, as montanhas, os pássaros, tudo aquilo. Não foi à toa que Jesus, nas suas colocações, ele falava dos montes, dos pássaros do céu, do trigo e de tudo aquilo que a natureza apresentava, mostrando a obra divina, já a partir dali, para valorizarmos tudo aquilo que nós temos. É a nossa disposição. Emmanuel vai continuar dizendo que o único elemento que aí destoa da natureza é justamente o homem avassalado pelo egoísmo. Porque é assim que o homem tem agido. Primeiro eu e depois eu mesmo. Então, para isso, ele vai passar por cima de todos, sem saber se há direitos, se há limites, se há regras. E aí ele vai tomar posse do que é do outro, ou ele não vai respeitar o direito do outro. Ele vai fazer coisas que vai prejudicar o próximo, mas que ele quer é ganhar riqueza. As riquezas que vão ficar, ele não vai levar. Então, é importante reconhecermos espíritos, que temos um corpo, que usufruímos das benfeitorias deste planeta, colocadas pelos espíritos superiores para a nossa aprendizagem, mas o que nós vamos levar efetivamente é o nosso sentimento, são as nossas conquistas intelectuais, as nossas conquistas morais. E aí Emmanuel vai dizer que conhecemos planetas onde os seres que os povoam são obrigados a um esforço contínuo e penoso para aliciar os elementos essenciais da vida. Assim era no nosso mundo primitivo. Hoje já não é isso, já não é tanto. Entretanto, no vosso, continua Emmanuel, sem que haja qualquer sacrifício de vossa parte, tendes gratuitamente céu azul, fontes fartas, abundância de oxigênio, ainda mais nesses tempos de hoje de pandemia, como é importante o oxigênio. Hoje nós vemos como é importante ter esse ar para respirar. Árvores amigas, frutos e flores, cor e luz, em santas possibilidades de trabalho que o homem ha renegado em todos os tempos. Porque tudo está à nossa disposição, mas o homem precisa buscar, precisa trabalhar, precisa se movimentar, mas nem todos querem isso, nem todos querem enfrentar o trabalho do dia a dia, necessário também para o nosso intelectualismo, para a nossa intelectualidade, para desenvolvermos a nossa inteligência cada vez mais. E aí a gente vai até ouvir alguns companheiros dizer, né? Já hoje nem tanto eu tenho ouvido isso, mas já ouvi muito. Ah, se eu soubesse quem inventou o trabalho, quem inventou o trabalho foi Deus, né? Para nosso bem, para que nós possamos crescer. E para nós que estamos aqui nesse planeta, que nós possamos permanecer nesse planeta. Porque Jesus diz lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que nós possamos criar em nós essa mansuetude, esse acolhimento às leis divinas, para que nós possamos permanecer aqui neste amado planeta. No Livro dos Espíritos, na questão 8.2, tem uma fala dos espíritos superiores
que ele vai dizer assim: a purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. Então, nós, cada vez que caminhamos nos séculos, o homem que caminha nos séculos, esse corpo em que ele está encarnado, ele vai se aperfeiçoando também à medida que o espírito se purifica. Nós vamos reconhecer isso olhando lá para trás, os primeiros habitantes do planeta, seus corpos eram brutos, grosseiros, e hoje são mais belos, mais sutis do que os dos nossos antepassados lá dos primeiros anos aqui na Terra. Então, ele vai dizer, é assim que nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas, os ódios e discórdias não têm objetivo, pois ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. E aí, nós vamos olhar para o nosso planeta. Me lembrei de uma frase dita pelo primeiro astronauta que fez uma viagem tripulada, o astronauta russo Yuri Gagarin. Lá em 1961, ele dá uma volta em torno do nosso planeta. A volta durou 1 hora e 48 minutos. E ele exclama: eu vejo a Terra é azul. Olha que lindo, a Terra é azul. Nós precisamos nos emocionar com isso, nós precisamos envolver-nos nesse halo do azul da nossa Terra, para que nós possamos nos beneficiar cada vez mais desse planetinha, que não é o maior de todo o nosso sistema planetário, mas é um planeta lindo, é um planeta azul, que está na experiência de um astronauta russo, que nos traz essa bela frase: a Terra é azul. Então, o nosso mundo é uma escola pintada de azul, onde nós moramos, e que nós precisamos, já que estamos, como diz, matriculados, né, nessa terra, nessa escola, nós precisamos aproveitar cada lição que os mestres nos trazem a cada encarnação, a cada dia, né? Como diz o Joandes, nesse para uso diário, é no nosso dia a dia, do nosso aperfeiçoamento. Então, é preciso que nós nos demos conta disso, dessa terra que nos envolve e que nos trazem essas lições tão importantes para nós progredirmos, para nós alcançar um estado melhor de progresso aqui mesmo neste planeta. Porque enquanto não tivermos essa condição de nos livrar desse peso que nós trazemos, das nossas cargas, dos nossos passados, que ainda pesam muito, nós não conseguiríamos nos elevar, porque esse peso nos traz para baixo. Então, é preciso nos desfazer dessa mochila pesada que nós carregamos, cheio de mágoas, cheio de culpas, cheio de defeitos ainda, dessas questões que nos atrapalham na nossa caminhada, nos amarram os próprios pés. Então, assim, nós precisamos reconhecer e não condenar um planeta que passa realmente por diversas experiências, como os tsunamis, como os vulcões, como os grandes incêndios, como pandemias e tantas, como os mares que invadem os rios, que transbordam, causando situações dolorosas. Mas por que isso? Porque nós temos necessidade. Ainda precisamos desses embates, desses choques, para nos acordar, porque ainda dormimos. Nós ainda estamos distraídos com as coisas que estão pelo caminho e que vão nos chamando a atenção, quando o mais importante não são as questões que nos atraem nos shoppings da vida, nas conquistas do mundo,
no carro mais possante, no telefone mais moderno, na conquista de um cargo naquela empresa, e aí a gente vai se perdendo, se esquecendo daquilo que é essencial, que é a evolução de nós mesmos enquanto espíritos. Nós precisamos, sim, do trabalho, nós precisamos, sim, crescer na nossa empresa, mas temos que ter cuidado para não pisar no outro, para não invadir uma regra, que é a regra divina, que é a lei de Deus. A nossa liberdade termina onde começa a do vizinho. O nosso direito termina onde começa o do outro. Então, isso é uma lei áurea, uma regra áurea, que nós nem sempre nos lembramos enquanto humanos. Então, nós precisamos reconhecer isso, que o nosso planeta tem coisas muito belas. Se nós olharmos muito com um pouco mais de cuidado, as paisagens que nós reconhecemos lindas de todo o planeta, não só aqui no Brasil, mas todo o planeta tem coisas belíssimas para serem admiradas, e mais do que admiradas, reconhecidas como obras divinas que nós precisamos louvar, que nós precisamos reconhecer, porque assim nós estaremos nos identificando, nos colocando como parte integrante, como morador integrante, pertencente a essa criação divina, a esse planeta. E aqui vamos destacar que é uma fala de Joane, já quase no final de sua página, porque fala disso tudo que nós estamos colocando, quando ele diz assim: valorize o seu mundo. Nós, às vezes, né, eu me lembrei agora de uma fala das pessoas antigas, né, quando diz assim: a galinha do vizinho é sempre mais gorda, né? Sempre a plantação do vizinho é sempre melhor. Sempre o objeto do outro é sempre melhor do que o nosso. Nós sempre valorizamos o que o outro tem, mas não valorizamos aquilo que nós já possuímos. Então, valorizemos o nosso mundo tão bonito, criado com todo amor por Jesus e seus companheiros, seus colaboradores divinos, que são espíritos puros. Então, vamos valorizar nosso mundo. A nossa terra é tão bonita. Nós temos o sol que brilha todos os dias, nós temos a noite de estrelas, nós temos a paisagem das montanhas, embora invadida pelo homem por condições mesmo da sua própria inferioridade, né? E ele vai dizer assim: cuide de tudo o que se acha sobre a sua capa, os animais, os vegetais, sem esquecer dos seus irmãos em humanidade. Então, cuidar do nosso planeta é cuidar dos animais, cuidar da água, cuidar das plantas, cuidar do outro. Amar é cuidar-se e amar é cuidar do outro. Nosso planeta, como diz Guilherme Arantes, é o planeta água. Então, vamos dar valor à nossa água. Depois do oxigênio, a água é um dos elementos mais importantes para a nossa sobrevivência. E o homem vai destruindo, o homem vai colocando a água poluída e sem cuidado. E os animais vão morrendo. Por exemplo, a pesca, a cata de ouro lá no Amazonas, quando vai contaminando o rio e os animais vão sendo contaminados, as pessoas também, nós precisamos cuidar dos nossos animais, da nossa água, de tudo que é criado por Deus, de suas criaturas, inclusive dos nossos irmãos em humanidade. E ele vai dizer assim: abençoe os mananciais, purifique o ar e bendiga o esforço de quantos o foram aperfeiçoando para que você o encontrasse como o encontrou agora. Então, a gratidão a Deus, acima de tudo, louvar, reconhecer em Deus
esse Pai amoroso que possibilitou a nossa encarnação aqui na Terra, desse planeta lindo, uma escola que tem lições muito importantes para todos nós. E que nós possamos pedir nessa nossa oração de gratidão a Deus, pedir sim, se possível, que nós continuemos nesse planeta, que nós possamos ser os colaboradores para manter a água pura, o ar mais puro, sem poluição, que nós possamos colaborar, que nós possamos pedir isso, que possamos permanecer, se assim for da vontade divina, nesse planeta azul. E agradecer, acima de tudo, a bênção de termos esta reencarnação agora, com essa lucidez, com esse conhecimento que todos nós agora aqui já temos e que podemos aproveitar de uma maneira melhor. Então, que nós possamos louvar, pedir e agradecer, numa gratidão a Deus por essa terra, por esse nosso planeta, que Joanes diz muito bem que nós precisamos valorizar, que é muito importante para as nossas lições do nosso dia a dia, para nosso uso diário. E aí, ame e respeite o seu planeta, diz ele. A nossa terra é o campo excelente para que nos felicitemos trabalhando incansáveis no seio de Deus. E assim, meus irmãos, nós gostaríamos de agradecer e nós gostaríamos de lembrar que nós somos filhos de Deus e Deus nos proporciona tudo aquilo que precisamos para a nossa evolução e para a nossa felicidade. Muita paz a todos, gratidão a Deus acima de tudo. Oh, querida Zaira, gratidão nossa, né? Em nome da casa. Como é que é? Uma expressão muito conhecida, né? Eu já sabia. Então, nós já tínhamos a noção que você nos traria uma mensagem simples na comunicação, porém de uma profundidade extrema, para que nós observemos aí, ó, ali atrás, a Terra Azul, cuidemos desse mundo. Tanto que, me permite compartilhar, estou pedindo autorização online, nossa querida irmã Tereza está por aí, né? Tereza, posso compartilhar o que você colocou ali no bate-papo? Ó, está sinalizando que sim. Sobre as suas últimas palavras, Aida, a nossa irmã Tereza disse que, fazendo referência, deixa eu voltar um pouquinho aqui, está aqui, ó, criar essa consciência desde cedo das nossas crianças. Aí a importância da educação e, acima de tudo, o trabalho da evangelização do espírito. E Joana muito bem fala sobre isso, Joanes também, todos os espíritos. E Tereza aí compartilha, está lá, gratidão, Zaira. Então, essa é a nossa palavra central. Muitíssimo obrigado, sempre é bom tê-la conosco. Lembrando a nossa irmã Márcia, se prepare, que com certeza outros convites surgirão. A Márcia faz a referência muito às vassouras. E lembrando que é o instrumento do arado que Jesus faz referência, né? De que serve a melhor ferramenta, a melhor tecnologia, o melhor e mais caro recurso, se nós guardarmos para um momento especial da vida. Mas que momento especial é esse? Quantos ficam ansiando por esse momento especial e ele chega? Qual é? Desencarnar, regressar ao plano espiritual. E aí, ó, eu esqueci de usar isso, esqueci de fazer aquilo, eu tenho que cuidar da terra, eu não plantei a minha mudinha, eu não escrevi um livro, eu só fiz um filho. Não é assim. Então, muitíssimo grato por essas reflexões. Lembrando, vamos cuidar daquele, no caso o planeta, que cuida de nós. Mas ele também tem seus limites. E ele traz as consequências das escolhas que todos nós fizemos. Então, mais uma vez, Aira, obrigado. Leve o nosso abraço aos nossos irmãos da Sociedade Espírita Jorge, que continuem também na divulgação do Evangelho de Jesus, na divulgação dos princípios básicos da doutrina. Então, tenha uma excelente semana, muita paz
e até uma breve oportunidade. Então vamos agora agradecer. Zaira falou de louvar, pedir e agradecer. Vamos agradecer, sobretudo, a este Pai celeste, o Pai maior, o soberano de tudo que existe no universo. Agradecer ao Mestre Jesus, que desde a formação do nosso planeta, junto com os arquitetos do universo, foi condensando as diversas formas de matéria, foi canalizando as energias celestiais para a formação desse mundo. Tantas eras se fizeram presentes, tantas transformações no interior do nosso mundo também se fizeram presentes. E nós não temos dúvida, e isso já tem sido lembrado pelos amigos espirituais, que nas camadas mais internas do nosso planeta, nas camadas, mudanças estão sendo feitas, exatamente em relação a essa nossa jornada evolutiva do planeta para a caminhada ao mundo de regeneração. Possamos, assim, sermos merecedores da vida, sermos merecedores de oportunidades de aprendizado, que passemos a não ter apenas uma consciência ecológica, mas que possamos intensificar a nossa consciência moral, a nossa consciência de indivíduos que fazem parte de uma coletividade, a nossa consciência de espíritos imortais, que aqui estamos de passagem. Passagem breve, mas não menos importante em relação às ações que devemos realizar no campo do bem. Obrigado, então, Bezerra, os amigos espirituais desta nossa casa que nos ampare. Agradecemos o amparo, e que este amparo também possa ser estendido a todas as outras ações que são realizadas, seja dentro da doutrina espírita ou de qualquer outra concepção religiosa, ações no bem para aproximar as criaturas do Pai Criador. Obrigado, então, amigos, que possamos ter uma semana de paz, de lutas, mas, acima de tudo, de grandes aprendizados através das nossas escolhas que serão transformadas em ações. Muita paz a todos nós.